Mas é isso, né? As estatísticas indicam que por dia cerca de 250 a 300 mil pessoas desencarnam, né? E igual quantidade de espíritos estão reencarnando para manter esse equilíbrio populacional do nosso planeta, né? Nós temos cerca de 7 bilhões e pouco de pessoas encarnadas e no mínimo triplo de desencarnados. Por isso que Paulo de Tarso falou na testemunha, né? Nessa multidão, testemunha de espíritos que estão nos cercando, né? Se interpenetrando na nossa vida de relação, que os espíritos estão aí, né? No ar, vamos dizer assim. Então, mas, pois bem, o tema é a emancipação da alma. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né? A obra que inaugurou, vamos dizer assim, a doutrina espírita em 1857. E é interessante notar, abaixa um pouco o som, sim. É a televisão, é verdade. O pessoal também que está em casa aí, saudar a todos. Para a gente entender um pouco esse processo. Esse capítulo, inclusive, é dividido em alguns tópicos: o sono, os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas ou encarnadas. Então é muito interessante e diz respeito a cada um de nós, porque não sei se vocês estão vendo essa figura, eu coloquei aqui, não sei se está dando para ver, né? Tem uma pessoa aqui dormindo e sobre ela uma réplica, não é? Sobre o corpo da pessoa, uma réplica do seu corpo físico, que é o corpo espiritual, através de um laço, tá vendo? Normalmente chama cordão de prata, que é o principal laço que une o corpo espiritual ao corpo físico, tá? Então esse é um processo para as pessoas estar dormindo, mas você pode estar até no cochilo, né? Ou um devaneio, ou um momento de meditação, de concentração. Então o corpo espiritual pode se desprender do corpo físico e atuar no mundo espiritual, porque quando acontece o nosso desencarne ou a morte, né? O espírito agora dizer desencarne porque é a saída da carne, é a morte desse corpo físico. No mundo espiritual nós vamos permanecer com esse corpo, que é o perispírito, na linguagem espírita, o psicossoma, né? Desde o Egito antigo, na Grécia, há relatos da existência desse corpo espiritual. E é com esse corpo espiritual que os espíritos, inclusive, se materializam, se manifestam, se tornam tangíveis, porque você pode fotografar, tem fotografia de espíritos, materialização. Então, através do perispírito, é que a gente vai compreender toda essa fenomenologia. Então, é interessante falar isso porque, de alguma forma, todos os dias nós morremos parcialmente. Aí você pode falar: ô César, que história é essa? Todo dia a gente morre parcialmente? Um pouco Quando a gente, no processo do sono, né? O sono é um processo fisiológico, sim, não só na espécie humana, mas muitos animais, né? Também tem esse processo do sono. E através do sono vai haver um relaxamento dos laços que unem o corpo espiritual, né, o espírito, ao corpo físico. Então, quando há esse afrouxamento desses laços, o espírito então se liberta do corpo e vai atuar no mundo espiritual. Então, todos os dias, através principalmente do sono físico, né, quando a gente adormece, o nosso espírito vai ao mundo espiritual. Isso é um processo que ocorre com todas as pessoas. César, mas muitas vezes a gente não se lembra, né, de como é que a gente se desprende do corpo, como é que a gente atua no mundo espiritual. Então, é a verdade, a grande maioria das pessoas não tem ainda uma lucidez, uma lembrança muito nítida dessas vivências no mundo espiritual. Mas nós podemos melhorar isso, né? Através da oração, da concentração, da meditação, a gente pode ter esse chamado desdobramento de uma forma mais lúcida, tá? Na questão 400 é interessante que os espíritos perguntam, né? Perguntar à espiritualidade se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. E os espíritos dizem que não.
O desejo de todos nós que estamos vinculados à carne é essa libertação do corpo, porque nós viemos do mundo espiritual. Nós estamos aqui realmente numa passagem. Nós reencarnamos para viver essas experiências, essas aprendizagens no mundo terrestre, mas a nossa destinação é retornar ao mundo espiritual. Aí poderemos, certamente reencarnaremos de novo. Aí vocês podem perguntar, mas nós ficaremos nesse ciclo de encarnar, desencarnar, reencarnar indefinidamente? Não. Atingido um certo nível de evolução, de desenvolvimento espiritual, não vai haver mais necessidade da gente encarnar, pelo menos nesse mundo, né, dessa forma tão grosseira, certo? Porque a gente, inclusive, quando reencarna no momento da concepção, então forma-se um novo corpo, um novo cérebro, né? E devido à densidade da carne, do corpo físico, nós nos esquecemos, inclusive das existências passadas. Nos esquecemos temporariamente dessa vivência no mundo espiritual, mas é um esquecimento temporário, certo? Porque há inúmeros casos, inclusive, de crianças, por exemplo, que se lembram das suas reencarnações passadas, de onde viveram, do nome dos seus pais, de quem foram, certo? Então, esse esquecimento é temporário e até necessário, porque imagine se a gente ficasse lembrando, né, a todo momento tudo que a gente viveu nas outras encarnações. E devido ao baixo nível de evolução no planeta Terra, que é um mundo ainda de provas e expiações, normalmente essas lembranças não seriam muito positivas. É porque de situações de conflitos, de traumas, de acidentes, de desencarnações que nós tivemos muito traumáticas. Então, tudo isso, se estivesse na nossa memória, prejudicaria a nossa experiência atual, limitaria o nosso livre-arbítrio, a própria constituição familiar. Normalmente nós sabemos que estamos numa família vinculada a espíritos que têm compromissos conosco de outras existências, e nem sempre são ali espíritos que têm uma afinidade conosco, simpatia. Normalmente são espíritos que nós prejudicamos no passado, com quem conflituamos no passado e reencarnamos naquela família para fazer esse processo de harmonização. Tá? Jesus disse: reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Então, normalmente naquela família podem estar reencarnados desafetos espirituais, né? Desafetos para ali se reconciliarem, aprenderem a se amarem, a se respeitarem, a se perdoarem, tá? Então isso é muito comum. Então, durante o sono, o espírito não repousa como o corpo, porque o corpo físico sim está em repouso. Há uma necessidade fisiológica do sono. O sono é para reparar as energias da célula. Hoje a ciência já explica que o sono é importante para consolidar as memórias, né, de curto prazo. É só vocês perceberem, muitas vezes a gente está num cansaço extremo e muitas vezes você tem uma boa noite de sono, o quanto isso nos refaz, né, os fluidos vitais, refaz toda a nossa energia física, mas é o corpo quem está em repouso, o espírito não. O espírito, ele, nesse momento em que o corpo está em repouso, ele vai e volta ao mundo espiritual. E no mundo espiritual, quando a gente está lá, né, nós não estamos inativos. De acordo com as nossas possibilidades evolutivas, com as nossas afinidades, nós vamos frequentar lá escolas, nós vamos frequentar loop de trabalho, nós vamos ter aprendizagem com os benfeitores espirituais, vamos repassar, inclusive, a nossa programação, né, evolutiva aqui, porque todos reencarnam com uma missão, com uma tarefa, tá? E no mundo espiritual, os espíritos estão a todo momento nos orientando, nos advertindo, reavivando a nossa memória em relação aos nossos compromissos. Daqui a pouco eu vou citar aqui alguns casos. Então, o sono, ele é fundamental, não só para o corpo físico, como eu falei, mas para que o espírito possa se retemperar no mundo espiritual. Nesse capítulo até há uma revelação da espiritualidade que os espíritos superiores, muitos deles só aceitam reencarnar no planeta Terra, nessas condições aqui tão densas, tão pesadas. Diz que o maior sacrifício de Jesus não foi o martírio na cruz, mas o Cristo, que era um espírito de alta hierarquia espiritual, vindo de altas esferas
densificando o seu corpo espiritual para poder reencarnar no mundo físico. É muito doloroso para esses espíritos mergulharem nos fluidos pesados da matéria, porque aqui é tudo muito denso, tudo muito compacto, certo? Então a nossa lucidez espiritual ela é bastante reduzida. Então esses espíritos, para aqui reencarnarem, né, os espíritos dizem, eles só reencarnam porque há essa possibilidade deles, através desses momentos de libertação, que não é só através do sono, não é necessário o sono, né, completo para você se desprender do corpo físico, mas como eu falei, através do devaneio, de momentos de meditação. Então qualquer momento em que haja um relaxamento desses laços, o espírito escapa e vai ao mundo espiritual. Então esses espíritos, através desse processo, eles podem voltar ao mundo espiritual, se retemperar nas fontes do bem, reencontrar amigos, reencontrar entes queridos que possam sustentá-los nessas provas materiais, tá? Então é por isso que os espíritos dizem: sobre o sono libertar a alma parcialmente do corpo, esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. É uma espécie de ensaio, né, para quando a gente fizer essa libertação final através da morte do corpo físico. Então é interessante que lá no mundo espiritual, inclusive, espíritos podem se reencontrar, por exemplo, para desenvolver determinadas ideias, desenvolver descobertas. É muito comum, por exemplo, cientistas, né, vários cientistas fazerem determinada descoberta a partir de sonhos que eles tiveram. Um químico chamado Kekulé, foi um grande químico, ele fez um grande avanço na química orgânica porque ele descobriu a fórmula do benzeno. O benzeno é aquele gás, aquela substância, e ele desenvolveu um modelo, né, de fórmula química que o benzeno ele é como se fosse um hexágono, né? Então aquelas cadeias de carbono que formam um hexágono. E aí Kekulé, ele andava muito tempo no seu laboratório tentando encontrar um modelo químico para explicar a fórmula do benzeno. E isso foi uma descoberta fundamental, porque a partir daí vão se desenvolver modelos, né, de estudos, modelos de ensaios para desenvolver quantas substâncias a química desenvolveu para beneficiar a humanidade, né? A gente produz oxigênio, por exemplo, o hélio, tantos outros gases, tantas outras substâncias. Então ele andava, né, entretido com essa pesquisa e não conseguia. Aí ele, num sonho, entre aspas, um sonho, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Então essa cobra mordendo o próprio rabo deu a ele esse insight da forma hexagonal do benzeno. Isso é só para dar uma amostra, né, de como através desses momentos em que a gente se desdobra, né, está no mundo espiritual, muitas vezes a gente, né, interage com outros espíritos e essas ideias, essas descobertas se intensificam. A teoria da evolução das espécies, por exemplo, ela foi descoberta simultaneamente por Charles Darwin e por um outro cientista chamado Wallace, quase que simultaneamente. Um publicou primeiro do que o outro. Então essas descobertas simultâneas, muitas vezes de cientistas que estão tão distantes aqui no planeta, né, muitas vezes resultam desse trabalho conjunto que é desenvolvido na espiritualidade. Porque lá, libertos das matérias, as nossas ideias se tornam mais vívidas. Nós nos lembramos, inclusive, de conhecimento de outras existências que estão ali na nossa memória integral. Porque quando a gente reencarna, imagine, tomamos um cérebro novo. Mas quantas existências nós tivemos ao longo, né, da nossa trajetória espiritual? Quantas encarnações nós tivemos? Então o cérebro não comporta toda essa memória. Tá? Então essa memória está no espírito, essa memória integral. Então quando a gente se liberta do corpo, a gente tem acesso a essas informações. As nossas faculdades, as nossas percepções se intensificam. Aí vem inclusive o pressentimento. A gente pode pressentir até o momento da própria desencarnação, da própria morte. Tem espíritos
que ao estarem, né, desdobrados do corpo físico, eles têm essa percepção do momento em que eles vão desencarnar. Isso é muito comum, vários, né, pessoas intuem o momento em que elas vão desencarnar. Lógico que isso não é para todo mundo, porque imagine se a gente soubesse, né, o momento em que a gente morreria, isso nos perturbaria. Mas tem muitas pessoas que têm sim essa percepção. Então a previsão do futuro, a comunicação com outros espíritos é muito frequente. Através desses desdobramentos espirituais, a gente se comunicar com outros espíritos, essas experiências. As experiências de quase morte, chamadas EQMs, também são formas de emancipação, né, espiritual, mas de uma forma bem traumática. Alguém aqui já ouviu falar das experiências de quase morte? São aquelas pessoas que, através de traumas mecânicos, infarto, pessoas que tiveram perfurações, né, tiros, mas não faleceram, é uma quase morte. Essas pessoas tiveram uma morte aparente, então ficaram muitas vezes entubadas, ficaram internadas, e aí essas pessoas, todas essas pessoas, acaso do mundo todo, com pessoas de todas as idades, de todas as raças, pessoas que inclusive nem acreditam, não têm nenhuma noção de espiritualidade, de espiritismo, essas pessoas se veem, né, desprendidas do seu corpo físico. Há o caso do menino mesmo que tomou uma flechada no Rio de Janeiro, né, ele estava empinando pipa na frente lá de um prédio e um morador lá, até era um estrangeiro. Aí o cara, não sei porquê, o menino lá embaixo pegou uma flecha, isso passou no programa Linha Direta, da Rede Globo. O cara pegou uma flecha e atirou no menino, a flecha perfurou ele aqui, não é, os órgãos, ele teve uma hemorragia instantânea, né? Então, esses traumas geram também o afrouxamento dos laços espirituais, mas de uma forma traumática, não é natural como no sono. Então, esse menino, mostra ele passou, o perispírito dele se desdobrou do corpo físico. Então, quando ele se percebeu no mundo espiritual, ele já viu ali o seu corpo na UTI, os médicos ali tentando reanimá-lo. Inclusive, esses pacientes, né, que passam pela experiência de quase morte, muitas vezes descrevem com detalhes toda aquela cena do hospital, a instrumentação cirúrgica que estava sendo utilizada, porque os cientistas materialistas dizem que nesses momentos de trauma profundo, o cérebro produz alguns neurotransmissores que dão essa sensação de leveza, de relaxamento, de desprendimento. Os materialistas sempre negando. Mas, na verdade, né, esses pacientes dão detalhes, inclusive, de ambientes do hospital, que não só a sala onde eles estão sendo cirurgiados, mas de ambientes próximos. Então, descreve com detalhes. E, nesse processo, inclusive, tem aquela visão panorâmica. Em questão de segundo, toda a vida dessas pessoas é passada diante dela. Tudo que você fez, tudo que você falou, inclusive acompanhado de emoções, de sensações. Então, um dia lá, Ginga brigou com Coca. Ginga está aqui. Quebraram o pau, Ginga ofendeu Coca. Aí Ginga, nesse processo, vai relembrar aquele momento, a cena de Coca, e sentindo, né, aquelas emoções daquele momento que ele vivenciou. Então essa é uma retrospectiva panorâmica de toda a vida da pessoa, passa diante dos olhos da pessoa, como num filme cinematográfico. Então as pessoas, esse é um processo, tem a ideia do túnel, que as pessoas passam por um túnel, e a partir desse túnel, elas, do outro lado, se encontram com entes queridos, normalmente são parentes já falecidos, certo? E aí, esses parentes falecidos vão consolar, vão orientar essa pessoa, e há toda uma sensação de leveza, de paz. Muitos não querem nem mais voltar para essa vida, né? Porque a vida lá no mundo espiritual, desde que a gente tem uma condição mais equilibrada, é muito melhor do que aqui, a começar no perispírito. Se a gente for pegar o perispírito, ele é 1 milhão de vezes menos pesado do que esse corpo, tanto que os espíritos levitam, tá? Então, e aí essas pessoas, depois dessa experiência, inclusive há um mentor que vem e diz assim, não chegou a sua hora. Aí normalmente quando é dado esse comando, não chegou a sua hora, essas pessoas retornam. Aí é o momento que esse menino vai, o perispírito voltando de novo a se acoplar ao corpo físico, e aí mostra lá
os monitores que medem abatimento cardíaco, pressão, tudo volta ao normal. Porque realmente quem dá vida ao corpo é esse corpo espiritual. É ele que modela o corpo físico. Então, essas pessoas que passam pela EQM, normalmente elas voltam profundamente transformadas, com uma outra visão da vida, com uma outra visão de mundo, perdem, por aquilo que parece, o medo da morte, passam a valorizar mais essa vida, porque sabem que essa experiência da carne é decisiva para o nosso futuro, porque nós não estamos aqui a lazer e a recreio, nós estamos aqui para aproveitar essa encarnação, para aprender, para nos melhorarmos, tanto intelectual como moralmente. Cada dia que a gente amanheça no corpo, a gente agradeça a Deus, como o Divaldo dizia, a bênção da gente estar ainda reencarnado e tendo a oportunidade de aproveitar a vida, aproveitar essas experiências, tá? Então, porque o grande tormento dos espíritos quando desencarnam lá no mundo espiritual, muitos espíritos, é o senso da oportunidade perdida. É que poderiam ter feito mais, poderiam ter tratado melhor as pessoas, poderiam ter amado mais, estudado, pesquisado mais. Então essa é uma oportunidade, né, que a gente está encarnado para evoluir, para se desenvolver. Mas sempre lembrando que a morte é uma fatalidade. Todos nós um dia vamos passar por esse processo, mais cedo ou mais tarde. Tá? Então a gente tem esse processo de emancipação da alma, principalmente através do sono, e não é à toa que a gente dorme um terço da nossa vida, porque a natureza nada ocorre ao acaso e não há desperdício. Para algumas pessoas é até um desperdício, né, dormir. Há aí, inclusive, tentativa de se fazer medicamentos que nos mantenham acordados. Isso é terrível, porque a gente precisa, assim, repousar o corpo e precisa desses momentos para aí se retemperar no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro habitat, é a nossa verdadeira moradia, e é muito importante isso, esses momentos lá no mundo espiritual. Então, o sono é esse momento de libertação. E os espíritos perguntam, como é que a gente pode julgar dessa atividade, né, do espírito durante o sono, desses momentos de libertação, através dos sonhos? Aí já é diferente. Se o sono é um processo fisiológico, em que há esse afrouxamento, né, dos laços que unem o espírito ao corpo, o sonho é tudo aquilo que a gente vivencia no mundo espiritual. Todo o conteúdo, as imagens, as ideias, se expressam através dos sonhos, tá? Lógico que muitos desses sonhos, e a gente precisa aprender a distinguir, decorrem das nossas preocupações cotidianas, decorrem daquilo que a gente vivencia no dia a dia. É aquilo que eu falo, uma pessoa vai dormir assistindo filme de terror ou filme pornográfico, ela vai sonhar com isso. Se você está preocupado com determinado assunto, né? E você, muitas vezes, durante a vida de vigília, a gente recalca muita coisa. Muita coisa que a gente não tem coragem nem de enfrentar, de problemas, de situações. Então, quando a gente dorme e há o relaxamento, tudo isso aflora, não é, no nosso psiquismo. Então, muito da coisa que a gente sonha decorre dessas preocupações do cotidiano. Tá? Isso é uma parte que a gente precisa distinguir. Mas uma outra parte são realmente as vivências que nós temos no mundo espiritual, né? Onde a gente está lá para aprender, lá tem escolas, lá tem universidades, lá tem núcleos de trabalho, certo? Se aqui no mundo físico é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual, tá? Então lá, essa organização social, ela existe muito mais sofisticada do que aqui. Então, se a gente for pegar, por exemplo, na obra de André Luiz, você vê o valor do que é esses momentos para a alma se desdobrar para o seu processo evolutivo. Na obra Missionário da Luz, existe um capítulo chamado Preparação de Experiências, tá? Em que vai falar de um trio de espíritos que vão reencarnar para resgatar determinados compromissos kármicos. Então existe Adelino, que já é uma pessoa que está encarnada, né? Raquel, que é já a sua esposa, ele já tem um filhinho, então existe Adelino e Raquel.
E existe um espírito chamado Segismundo, que vai ser preparado a sua reencarnação para vir nessa família, né? E há uma necessidade desse espírito reencarnar, porque numa existência passada, na última existência, eles viveram um triângulo amoroso. Raquel era também naquela época casada com Adelino. E aí Segismundo, que é esse espírito que está tentando reencarnar, ele passou a seduzir Raquel, seduzi-la. E ela cede aos encantos dele, né? Trai o marido, que é agora o Adelino. E aí, nessa existência passada, né, isso aí deve ter sido século XVII, século XVIII, essas infidelidades, essas disputas eram resolvidas através dos duelos. Né? Hoje não tem, hoje o duelo às vezes é na bala, né? Ninguém quer resolver na bala. Nessa época aí, ainda era talvez na espada. Eu sei que eles duelaram e Segismundo, que é que vai reencarnar agora, assassina Adelino nessa existência. E assassinar Adelino, depois ele continua tendo esse relacionamento amoroso com Raquel, mas a abandona, e ela vai entrar na vida de prostituição, ela vai se perder. Então, esses espíritos viveram esse triângulo amoroso muito conturbado. Agora, Adelino e Raquel estão de novo, como marido e mulher, já tem um filhinho, e Segismundo vai reencarnar. E vocês acham que vai ser fácil a reencarnação? Não. Durante o processo, porque quando o espírito vai reencarnar, muito antes da mulher engravidar, né, e até dizem, quando a mulher está com desejo de engravidar, já é espírito se aproximando, é verdade, viu? Existe um livro de Ricardo de Bernardes que ele fala a gravidez, ele está todo o processo do ponto de vista espiritual. Aquele espírito precisa ser aproximado ao campo, ele é trazido ao lar e aproximado ao campo perispiritual da sua mãe para preparar a reencarnação. A reencarnação é um processo super complexo. Então esse espírito, ele começava a ser aproximado. Aí o que é que acontecia? Quando Adelino, né, houve todo um compromisso lá no mundo espiritual para que Adelino recebesse Segismundo como filho. Para, né, os antigos inimigos, assassino e vítima, agora pudessem se reconciliar. Como pai e filho. Né? E muitas vezes a gente vê pai e filho aí em relacionamento muito complicado. Então são desafetos mesmo do passado. Então, o que é que acontecia? Quando então os espíritos começaram a aproximar Segismundo para que ele pudesse reencarnar. Só que vai haver um verdadeiro conflito vibratório. Porque quando Adelino se desdobra pelo sono físico no mundo espiritual, ele relata inclusive à esposa, né? Amor, eu tenho sonhado sistematicamente com um homem que se aproxima de mim, né, e que eu vejo como eu pressinto como um verdadeiro inimigo. Quando Segismundo se aproximava, estava se aproximando do lar, né, devido a esse choque de ódio, a essas vibrações, então Adelino tinha um verdadeiro pavor da presença desse espírito. E ele dizia, inclusive, que esse espírito aparecia a ele suplicando, né, como se estivesse com as mãos erguidas, suplicando socorro a ele, como se estivesse pedindo socorro. Mas na verdade Segismundo realmente estava querendo reencarnar para ressarcir esse débito do passado. E aí Adelino começava a repelir vigorosamente. Até na formação dos espermatozoides, essas vibrações limitavam o número de espermatozoides. Não conseguia viabilizar a fecundação. Então a partir daí, os benfeitores espirituais, o que é que eles vão fazer? Enquanto houver essas vibrações de ódio de Adelino para com Segismundo, a reencarnação não seria possível. Aí o que é que eles vão fazer? Vão, né, primeiro preparar, né, tentar preparar o espírito de Adelino, quebrar essas vibrações de ódio para que ele pudesse reencarnar. E aí vão usar o filho primeiramente. Então o filho passa a chamar os pais para rezar. Mamãe e papai vão rezar. Nessa noite em que eles rezam, fazem oração, e aí os dois vão ser desdobrados. Aí é que entra a questão do desdobramento. Tanto Adelino quanto Raquel vão ser desdobrados ao mundo espiritual para que os benfeitores espirituais, um deles chamado Alexandre, pudessem trabalhar em cima de Adelino para quebrar essas resistências. Porque no plano espiritual, quando a gente está programando a reencarnação, diante dos nossos afetos, a gente faz 1000 promessas. Né, Leide?
Eu prometo que vou receber você como filho, eu prometo que vou amá-lo, eu prometo que vou perdoá-lo. Mas na hora que a gente reencarna, que há o esquecimento, que há toda essa experiência aqui, a gente abandona tudo. Então eles são desdobrados. Raquel sai, né, do corpo físico, um halo luminoso ao redor dela, ela não tinha esse ódio, esse ressentimento de Adelino ou de Segismundo, mas ela desdobra, né? E aí depois vai ser Adelino e ele sai muito pesado, ao contrário dela, não tem um halo luminoso, mas uma mancha escura ao redor da sua personalidade espiritual que revela todo o seu ódio, toda a toxicidade das suas vibrações. E aí no mundo espiritual, não é? Os mentores vão trabalhar para convencerem Adelino, não é, a assumir os seus compromissos, a perdoar Segismundo, né? E ali Segismundo começa a chorar. Eles são colocados três, imagine, um já está desencarnado e os outros dois desdobrados pelo sono nesse converscote espiritual. Vamos aqui conversar. Aí André Luiz descreve toda a cena em detalhes, que Segismundo começa a chorar, a pedir perdão, né? E os benfeitores vão tentar sensibilizar Adelino, que ele perdoe Segismundo, que receba ele como um filho querido. Então vai haver todo um processo, né? E de fato, a partir dali, Adelino vai ceder, né? Segismundo quase se ajoelha diante dele, pedindo aquela oportunidade, que queria resgatar aquele débito do passado, queria agora ser um filho querido dele. Então há todo um processo feito para que a partir daí, né, quando Raquel e Adelino voltassem do sono, as disposições de espírito fossem bem diferentes. Não mais aquele ódio, aquela repulsa, mas agora esse espírito realmente reassumindo o seu compromisso de receber Segismundo. Então veja a importância muitas vezes desse desdobramento, gente. Quando a gente está aqui esquecido dos nossos compromissos, quando a gente está aqui recuando de nossas tarefas, desdobrados nós vamos receber muitas vezes esse puxão de orelha da espiritualidade. Desdobrado nós vamos ter acesso a essas informações das nossas fichas kármicas, das nossas fichas da programação reencarnatória. Vamos lá reabastecer as nossas energias. Agora, para isso a gente tem que buscar desde aqui o estudo, a oração, a leitura enobrecida, porque a gente vai, quando se desprende do corpo físico, para locais que estão afinizados com as nossas aspirações. Então, aquele ser que está envolvido com as pesquisas, com os estudos, ele vai às universidades. Mas aquele ser que gosta do sexo desvairado, ele vai para os prostíbulos. Aqueles criminosos que aqui planejam crime vão a essas zonas espirituais inferiores, e ali, em André Luiz relata que são tramados grandes crimes. Grandes crimes são tramados no mundo espiritual, por comparsas que estão aqui reencarnados e aqueles que ficam à retaguarda. São essas legiões, né? Então, vejam que é uma vida muito ativa. André Luiz fala, inclusive, né, para você ver o que é essa condição, ele estava visitando isso no mundo espiritual, uma família onde tinha uma chamada Margarida. Era uma menina que vivia um processo obsessivo muito intenso, na verdade, e um benfeitor espiritual, que foi pai dela na outra encarnação, estava querendo ajudar a Margarida, e ela estava fazendo tratamento com um médico, um psiquiatra, e esse psiquiatra era extremamente materialista, e os espíritos estavam tentando, né, influenciá-lo e levar até uma pessoa para que ele orientasse Margarida a procurar um centro espírita. Então os espíritos passam a frequentar a casa dele, e aí adentram essa casa, e esse médico, ele tinha uma segunda esposa, assim relatado quando ele já estava, né, tinha 2 filhos do primeiro casamento, e a ex-mulher estava obsidiando, viu? Quem pensa que com a morte está livre da ex-mulher, nada a ver. Então a mulher ali obsidiava. E aí essa senhora, a jovem, né, uma mulher muito mais jovem que esse médico, aí em determinado momento o André Luiz entrou e se impressionou com a beleza física dela, Leide. O trato do cabelo, bem tratado, né? A maquiagem, as formas físicas, uma mulher gata, como diz, né?
Toda maquiada e na mesa. Então havia ali todo um clima, né? Inclusive esse médico era um médico prestigiado e ela gostava mais do dinheiro dele, né? Da boa vida que ela dava. E tinha um conflito terrível com os meninos que a mãe desencarnada influenciava esse conflito. Então, em determinado momento, aí ela está lá, André Luiz se impressiona. Aí a mulher vai tirar uma siesta, vai dormir um pouquinho. Aí ela adormece, né? Entra num quarto luxuoso, aquela cama ampla, lençóis de seda macio. Quando essa mulher desdobra, a palavra de André Luiz, sabe aquelas bruxas do desenho? Então, na carne ela era belíssima, mas a fisionomia espiritual, perispiritual dela era terrível. E André Luiz fala até que lembrou do retrato de Dorian Gray, né, que chama de Oscar Wilde, que era um retrato, né, que tinha um retrato, e à medida que o autor daquele retrato ia fazendo mal, o retrato ia se enfeiando. Então ele disse que ela parecia uma bruxa, perispiritualmente falando. Um campo perispiritual enegrecido, as faces vulgadas e espíritos sediciosos que exploravam sexualmente aquela mulher. Então veja que lá no mundo espiritual a gente se desnuda, né? A gente mostra realmente quem nós somos no mundo espiritual, não adianta esconder. Tá? Então, é necessário que a gente crie as condições morais, as condições espirituais, para que ao desdobrar a gente possa sintonizar com os bons espíritos, para que a gente possa, não é, continuar estudando e possa também trazer informações. Até Ginga me permite, essa semana eu relatei um caso aqui, né, nunca sonhei com Dona Liu com seu Pedro, e essa semana eu tive um meio de desdobramento e confabulei bastante, principalmente com Dona Liu, não é? Que é a mãe de Ginga, é assim. E eu vi os dois, seu Pedro sentado, com a perna dobradinha, assim, sentadinho, como ele sentava, olhando, calado. E Dona Liu falante, né? E eu sei que eu conversei com Dona Liu, uma roupa assim, transparente, um roupão transparente, uma coisa azulada, uma roupa totalmente diáfana, assim, uma coisa. E aquela vivacidade toda a expressividade de Dona Liu, os lábios, aquele olhar, como se eu estivesse vendo aqui agora. Né? Literalmente aquela pessoa ressurgiu. E aí depois eu senti, aí conversei com você e depois esqueci a maior parte. Sei que um momento eu lembrei. A senhora quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa? Mande um recado, porque eu sentia que já ia voltar para o corpo. Aí ela me deu um abraço e fez uma advertência de uma questão pessoal. De uma questão que realmente pessoal, ela me advertiu. E aí eu voltei para o corpo. Eu retornei para o corpo. E com a perfeita lembrança, não é? Porque existe uma diferença de sonho e desdobramento. Então, e outras experiências que a gente tem de desdobramento. Então, através dessas experiências, a gente pode estar trazendo notícia dessas pessoas desencarnadas. Eu tive também desdobramento do meu pai, agora 2 meses atrás, meu pai desencarnou 3 meses, eu tive desdobramento. Então, desde que a gente tenha essas condições de equilíbrio, nós vamos ser, não é, inclusive mensageiros trazendo informações do mundo espiritual e já vivendo com antecedência essa vida no mundo espiritual. Através do sono, né, se a gente tiver esse desprendimento lúcido, mais consciente, é uma antecipação da morte. A gente está ensaiando para que quando houver esse momento final, essa libertação final, a gente já esteja preparado. Não passe pelo processo de perturbação muito acentuado. Porque há espíritos que não têm nenhuma vivência, né, dessa vida espiritual. Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. A morte hoje é a morte cerebral. Mas o fato de haver a morte cerebral, a falência dos órgãos, não significa que o espírito esteja desprendido do corpo. Os suicidas ficam ali durante, inclusive, muito tempo, acompanhando os horrores, inclusive, da decomposição. Como há espíritos também que acompanham, têm a capacidade de acompanhar o próprio funeral, não é? Então há espíritos que passam por esse processo de perturbação, há espíritos que desencarnam e sequer se dão conta que estão desencarnados, eles ainda se acreditam vivos, porque do outro lado realmente estão com o seu perispírito, não é? Veem todo mundo a densidade das coisas e acham que estão ainda encarnados e estão muito presos à matéria. Porque quanto mais o espírito estiver preso à matéria, mais sofrimento ele terá, mais difícil será esse desprendimento, mais difícil será essa reintegração à vida espiritual.
né? No livro Voltei, que é um livro da psicografia de Chico Xavier, é um espírita chamado Fagner. Ele foi um grande, ele veio da Tchecoslováquia para o Brasil, ele migrou para aqui no início do século XX, e ele foi o introdutor da indústria fonográfica no Brasil. Você ouviu falar na Odeon, foi comprada aquela de disco, foi fundada por ele. O Palácio dos Artistas, a Casa dos Artistas que abriga até hoje, foi fundada por ele no Rio, foi muito dinheiro. E ele deixou 70% a 80% da fortuna dele para Chico Xavier. Então ele descreve todo o seu processo. Ele já era espírita, ele se converteu ao espiritismo, depois ele voltou e escreveu um livro para falar da experiência dele lá em desencarne, porque ele sempre dizia: quando vocês forem para lá, por favor, me tragam notícia de como foi a sua reação, de como você desencarnou. Divaldo, outro dia eu vi uma palestra, Divaldo disse que acho que tem 500 entrevistas que ele fez com espíritos, das experiências que esses espíritos tiveram ao desencarnar, as sensações que tiveram, né? E é interessante que esse Fagner, né, ele foi desdobrado e ele acompanhou uma parte do funeral dele. Mas é interessante, Marquinhos, que uma parte do funeral, quando ele retorna, existiam vários grupos lá, e muitos, inclusive, sem nenhuma consideração por ele, falando das despesas do funeral, das despesas e tudo isso. Aí quando essas vibrações vinham para ele como um dardo, vibrações pesadas, desequilibrando, certo? E aí é um momento que tem um grupo que estava orando, até no carro, indo para o cemitério, aí os espíritos levam ele até lá, porque dali saiu um ponto luminoso, né? Onde os espíritos ali estavam orando e vibrando por ele. É aquela coisa, né, que o espírito está ali recebendo todo o bombardeio das vibrações, positivas ou negativas. Então há espíritos, né, que estão ali profundamente presos nessas teias vibratórias, nessas vibrações que emanam dos seus parentes, muitas vezes revoltados, desesperados. Isso tudo prejudica esses espíritos, o seu desprendimento. Porque o nosso condicionamento à carne é muito grande, gente. A gente tem um apego profundo. A gente se identifica com o corpo físico. Ele, inclusive, fala, toda vez que quando ele viu o corpo físico dele, foi um choque nele. Porque ele se sentiu preso ao corpo, né, interessado em voltar ao corpo, e aquilo começava a perturbá-lo, enchendo de ansiedade, de aflição. Depois os espíritos vão retirar, levaram para um local à beira do mar, onde ali seriam aglutinados mais 10 espíritos recém-desencarnados. Eles iam ser levados para uma colônia de retificação no mundo espiritual. Então, gente, é muito sério, porque, inclusive, quando a gente tem essas vivências no mundo espiritual, se são vivências positivas, a gente acorda animado. Acordei cheio de gás, acordei com a sensação de euforia, de alegria. Ao contrário, se no mundo espiritual você frequenta ambientes negativos, se você convive com espíritos perversos, você vai acordar com a sensação de cansaço, você vai acordar exaurido nas suas energias, você vai acordar cheio de angústia, porque o sono interfere profundamente. Essas vivências no mundo espiritual interferem profundamente na nossa vida de encarnados e vice-versa. Porque não são duas existências diferentes, são aspectos de uma mesma existência, como a moeda. São duas faces da mesma moeda. Então, o que a gente faz aqui, o nosso comportamento aqui, as nossas vivências aqui, interfere nesse desprendimento, né, nessas vivências no mundo espiritual e vice-versa. Porque a atividade do espírito, ela repercute no corpo. Kardec fala, é o balão preso ao poste. Quando o balão está balançando muito, né, aqui vai trepidar o poste. Então, a gente precisa, né, ter vivências no mundo espiritual elevadas, enobrecedoras, conviver com esses espíritos que nos estimulem, para que a gente volte cheio de ânimo, né, e possa bem cumprir as nossas atividades. Aí, para finalizar, eu vou falar um pouco aqui do Emmanuel fala da lenda do peixinho vermelho, em relação a essa questão do que é a gente descobrir essa realidade espiritual, vivenciá-la, se capacitar para, mesmo antes da morte, né? Mesmo antes dessa libertação final, a gente possa ir se adaptando.
É como se a gente fosse viajar para um país e a gente começasse a se informar desse país. A gente pudesse, antes de morar definitivamente nele, até fazer uma visita a esse país para ir nos adaptando com a sua paisagem, com a sua cultura, com as suas pessoas. Então assim é a oportunidade que a gente tem todo dia de ir ao mundo espiritual e já ir se adaptando, para que quando a gente chega à libertação final, a gente já esteja preparado, capacitado, vai depender de nós. Então, André Luiz fala da lenda do peixinho vermelho. Existia um peixinho vermelho, é a lenda egípcia do peixinho vermelho, que vivia num lago, era um lago pequenininho, no meio, acho que uma cidade, uma praça, um lagozinho. Esse lago vivia uma comunidade de peixes, tá? E esse peixinho vermelho e os outros peixes, existia um rei dos peixes, e esses peixes viviam ali em locas, muitos eram pesados, com escamas densas, eram preguiçosos, viviam ali comendo molusco, comendo os vermes nesse laguinho. E aí, esse peixinho vermelho, coitado, ele era discriminado pelos demais. Ele já era meio magrinho, né? Ele era ativo, ele era indagador, né? E um dia, até por essa discriminação que ele sofria da outra comunidade de peixe, ele resolveu explorar, resolveu sair existia uma grade, né? Era um lagozinho artificial e uma grade de escoamento para você sair desse lago. E aí ele começa realmente a investigar, descobre essa grade, né? Ele era magrinho, ele sai da grade. E aí ele sai por esse lagozinho artificial, vai para um córrego. Aí começa a explorar esse córrego, de um córrego ele já cai num rio maior, né? E assim, desse rio ele já cai no oceano, então ele vai vendo todo mundo que existia para além daquele lago pequenininho artificial, né? Prédios, outros peixes, outras comunidades de peixes, outros animais, plantas, todo mundo a se desdobrar diante dele, né? Então, em um determinado momento, quando ele está nesse oceano, né, ele vai cair no chamado Palácio de Coral. Nesse Palácio de Coral, ele está dentro de uma assembleia de peixes sábios, de outras, né, comunidades de peixes com muito mais saber. E ali ele passa a aprender uma porção de coisa, a descobrir todo um mundo novo, fora daquele espaço pequeno. E ali ele é informado, ele fica sabendo que haveria uma grande estiagem, que essa estiagem, né, iria secar muitos mananciais hídricos. E aí ele se compadece, olha, meus companheiros estão lá, perdidos naquele lagozinho, né? E pressentindo que todos seriam destruídos se ele não retornasse para avisar. E ele faz todo o caminho de volta, todo o caminho de volta. Do mar ele passa para os rios, dos rios ele passa para os córregos, dos córregos ele de novo atravessa essa grade de escoamento e vai para esse lagozinho. E ali ele encontra aquela mesma comunidade de peixes, mais pesados ainda, mais preguiçosos, né? Presos naquele mundinho. E aí em determinado momento ele vai e começa a conversar com todos. Olha, eu conheci um mundo novo, um mundo muito mais vasto do que esse aqui. Né? Coisas maravilhosas, pessoas novas, comunidade de peixes nova, e ele começa a falar, e vai haver uma estiagem, aí todos passam a rir dele, passam a ridicularizá-lo. Inclusive ele vai ao rei dos peixes, o rei dos peixes, né, coloca para que ele fale em toda aquela assembleia de peixes, e ele alerta todo mundo, mas ele é ridicularizado por todos. Gargalhada, sai daqui seu tolo! Não é? Você não está vendo que nem minha barbatana cabe nessa grade de escoamento? Vai para lá, seu, né, maluco, seu idiota. E ali ele, né, passa a ficar muito deprimido e de novo ele sai pela grade de escoamento e vai, não é? E vai para esse novo mundo. E André Luiz fala, realmente, Emmanuel diz que André Luiz é como esse peixinho. Não é? Quando ela desperta no mundo espiritual, descobre essa realidade vasta, né? Que não se prende ao nosso casulo de carne, ao nosso mundo estreito da carne. Nós estamos achando que o nosso mundo é o centro do universo, que essa é a vida plena e essa é a vida verdadeira, né? Mas André Luiz é como o peixinho vermelho, esse mensageiro que vem nos despertar para essa realidade, para essa vida estuante, plena, que está dentro de nós, e que
necessário ninguém desfazer essa descoberta, nós próprios podemos sair. Né? Como o peixinho, aqueles peixes precisavam perder escamas, perder peso, ou seja, a gente precisa se aprimorar. Eles precisavam perder peso para passar pelo escoadouro, que era muito curto, e sair daquele mundo pequeno e descobrir um mundo novo. Né? Então, esse perder escamas nosso é o aprimoramento moral e intelectual. Quando a gente se aprimorar moral e intelectualmente, educar as nossas emoções, melhorar o nosso potencial vibratório, nós vamos poder, né, penetrar nesse mundo espiritual e fazer essas descobertas maravilhosas, né, de um mundo novo, de muito mais possibilidades, de uma vida muito mais rica, uma vida muito mais plena, né, que é a nossa verdadeira vida como espíritos imortais que nós somos. Então, gente, vamos meditar, vamos estudar, né, essa realidade, porque a gente não sabe a hora em que nós vamos ser chamados para fazer essa libertação definitiva, né, do nosso desencarne. Às vezes a gente acha que, não vamos desencarnar mais adiante, desencarnar mais tarde, velhos, e muitas vezes a vida nos surpreende, nos arrebata. Então a gente tem que estar preparado a todo momento. Todo momento a gente tem que estar preparado para um possível retorno. Não é nós trabalhando, continuar estudando, se desenvolvendo aqui naturalmente, mas nunca perdendo de vista a nossa condição de espíritos que nós somos. É essa a proposta espírita. É nos oportunizar reflexões e vivências para que a gente possa viver essa vida espiritual a todo momento, desde o aqui e agora. Tá ok, gente? Então, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. E se tiver alguma pergunta, né, Marquinhos? Já estamos aí. Só vamos nos despedir aqui dos nossos amigos internautas. Os internautas. Chegamos ao horário aqui deles. Vamos concluir. Uma boa noite a todos aqui.